Sara. Muito boa noite a todos. Agradecemos a vossa presença em mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Desta vez nós trazemos o Dr. Manuel Boal para nos falar sobre a ação do CVAR, que é o Corpo Voluntário Angolano de Assistência aos Refugiados. Portanto, a conferência de hoje vai tratar elementos da história da luta de libertação de Angola. Eu, para já, vou apresentar o moderador. O nosso moderador de hoje é o Dr. Laurindo Vieira. O Dr. Laurindo Vieira é licenciado em Ciências da Educação, e doutor também na mesma área, é uma pessoa de vários ofícios, com formação em Psicologia e em Sociologia da Educação. Foi durante bastante tempo, durante alguns anos, diretor-geral do Instituto Superior de Serviço Social, depois de ter trabalhado durante algumas décadas como professor no Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda. Laurindo Vieira esteve também a dirigir a Comissão de Gestão da Universidade de Luanda, da nova Universidade de Luanda, Universidade Pública Estatal, e, portanto, vai ser a pessoa a quem eu vou passar desde já a palavra para apresentar o nosso conferencista e para, a partir de agora, dirigir os trabalhos desta nossa conversa de hoje. Dr. Laurindo Vieira, por favor. Muito obrigado, professor doutor Paulo de Carvalho. Primeiro, pelo convite que me foi formulado para moderar a nossa palestra de debate. Segundo, pela apresentação. Em segundo lugar, cumprimentar todos os presentes a esta conversa da nossa academia. E sem mais demoras, eu, muito antes de apresentar o nosso palestrante, secundando algumas das palavras que já foram ditas pelo professor Paulo de Carvalho. Na verdade, falar da independência de Angola, falar da liberdade e da luta de libertação nacional em Angola, é falar de vários caminhos pelos quais terá passado a nossa luta de libertação, e os caminhos são vários. Os caminhos são vários. Paulo, eu deixei de te ver, mas não sei, os sons, estão-me a ouvir, por favor? Sim, sim. Obrigado. Sim. Então, dizia eu que foram vários os caminhos pelos quais terá passado a nossa luta pela libertação. E se nós aqui agarrarmos apenas alguns, tentarmos contextualizar e caracterizar alguns, podemos falar que esses caminhos vão desde a religiosidade, desde a religião, a política, quer na sua dimensão armada, a política, quer na sua dimensão diplomática, mas a nossa luta de libertação também passou pela solidariedade, manifestada principalmente em relação aos refugiados que deixaram Angola naquele período conturbado de 1961 e dirigiram-se a Kinshasa e outros países, e é principalmente neste campo desta solidariedade humana que nós vamos encontrar toda a ação do CVAR ou do SVAR. Esta manhã, sem querer cometer alguma inconfidência, já falávamos eu e o Paulo de Carvalho, com uma palavra que começa com duas consoantes, CV,
e às vezes nós não sabemos. Mas eu às vezes vou falar cavar, apesar de ter consciência que é um erro, porque foi assim durante muito tempo que muitos de nós pronunciaram esta palavra. Então, foi um feito notável destes voluntários, deste corpo de voluntários, e que nós ouviremos na voz, na primeira pessoa, na voz do doutor Manuel Rodrigues Boal, que dentro de momentos vou passar a apresentar, mas também devo dizer que para mim é uma grande dificuldade apresentar o doutor Manuel Rodrigues Boal, pela riqueza da bibliografia, pela grandeza da sua biografia, porque é um homem que já fez muita coisa. Então, em 5 ou 10 minutos vamos resumir, mas digo que, apesar de resumir esta biografia, não lhe estamos a retirar mérito, porque, na verdade, é uma biografia bastante vasta. Mas para dizer que o doutor Manuel Rodrigues Boal nasceu na Mochima, terra bonita, terra de fé, em 1934, e fez o seu ensino primário no Colégio 28 de Maio. Isto também na bela cidade do Dondo. E, posteriormente, no Liceu Salvador Correia, em Luanda, isto já em 1961. Mas, na verdade, teve que interromper a sua formação, interrompeu a sua formação em medicina, em Lisboa, e depois teve que retomá-la posteriormente, mas esta interrupção foi derivada da fuga dos estudantes das colónias portuguesas, não é, como nós bem sabemos, porque, na verdade, tiveram que juntar-se ao Movimento Popular de Libertação de Angola, em Pelá, em Leopoldville, Kinshasa, onde completou, então, o curso da universidade. Simultaneamente, nas atividades do Corpo de Voluntário Angolano de Assistência aos Refugiados. Então, especializou-se, ainda na base dos seus estudos, especializou-se em pediatria, em Paris, no longevo ano de 1968, e depois entrou para as fileiras, integrou as fileiras do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o conhecido PAIGC, com o qual o MPLA tem relações históricas e ancestrais, isto em 1969, onde foi exercendo várias funções, desde o diretor do Centro de Assistência aos Feridos de Guerra, no Senegal, responsável da formação de enfermeiros e do apoio logístico aos postos de saúde. Enfim, para dizermos que o doutor Manuel Boal teve uma participação extremamente rica a nível da luta de libertação, principalmente na sua ação junto do Corpo de Voluntários, com um conjunto de personagens que nós conhecemos e acreditamos que na sua abordagem nos poderá falar. Sem mais demoras, eu apresentei muito sucintamente o nosso palestrante e concedo-lhe então a palavra, doutor Manuel Rodrigues Boal, para nos dizer, na primeira pessoa, o que tem a nos dizer e que pensamos há de contribuir grandemente para a nossa história. Muito obrigado, concedo então a palavra. Muito obrigado. Queria dirigir o meu cumprimento a todos os participantes desta palestra e lembrar que eu estou aqui por uma sucessão interessante de eventos que começou em abril do ano passado, em abril passado, quando encontrei o Dr. Filipe Zau na cidade da Praia, num encontro fortuito, porque eu não esperava vê-lo, mas encontrei-o graças à diligência da senhora embaixadora de Angola em Cabo Verde, a doutora Júlia Machado, e em conversa com o doutor Filipe Zau, compreendi que ele estava interessado em que eu participasse nestas conversas. Não me falou da Academia Angolana de Letras, mas, de uma maneira geral, participar em conversas para permitir não só eu continuar ligado ao meu país, mas também dar-me a oportunidade de falar sobre aquilo que nós fizemos ou em questões que nós participamos durante a nossa adolescência e juventude.
O segundo evento que me tem aqui deve-se ao convite feito pelo professor Paulo de Carvalho, que fez-me saber que gostaria, ou que dava preferência, que eu interviesse sobre elementos históricos relacionados com a atividade do SEVAR. Quero, portanto, agradecer para já a oportunidade que me é dada de participar nesta conversa, porque ela vai me permitir, por um lado, apresentar ou testemunhar as atividades dessa organização SEVAR, que durou muito pouco tempo, mas que teve ação importante junto dos refugiados do nosso país que se acumularam nas fronteiras entre Angola e o Congo, mas também vai me permitir falar ou lembrar, melhor ainda, render homenagem àquele ou àqueles mulheres e homens que, pela sua ação no seio do MPLA e do SEVAR, contribuíram para o cumprimento da missão nobre que o SEVAR se propôs levar à frente. Quero, portanto, agradecer esta oportunidade que me é dada, porque as pessoas que trabalharam no SEVAR trabalharam em condições extremamente difíceis e, por vezes, muito perigosas, naquela época em que o SEVAR existiu. O contexto, vale a pena lembrá-lo, o Corpo Voluntário Angolano de Assistência aos Refugiados foi criado pelo MPLA em 1961 e a inauguração das suas primeiras atividades teve lugar no mesmo ano, se me lembro bem, em agosto, quando foi inaugurado o dispensário central em Leopoldville, em presença de Mário Pinto de Andrade, presidente do MPLA então, e do Dr. Américo Boavida, que era, nessa altura, o presidente do SEVAR. É preciso lembrar que isso acontece cerca de um ano depois da independência do Congo-Leopoldville, a atual República Democrática do Congo. Congo-Leopoldville, cuja independência parece ter sido negociada em condições consensuais, mas que aparentemente se revelou haver escondido interesses de dominação econômica do país pela potência colonial ou pela ex-potência colonial, em conluio com grupos importantes de cidadãos congoleses. Lembremos-nos que o primeiro presidente era Joseph Kasavubu e o chefe do governo, portanto, o primeiro-ministro do primeiro governo do Congo era Patrice Lumumba. Bom, os primeiros anos da independência do Congo-Leopoldville foram conturbados, justamente porque, apesar da aparente consensualidade que levou o país à independência, os verdadeiros interesses em jogo transformaram essa situação de independência consentida num país extremamente instável, extremamente perigoso, a ponto de terem levado 6 meses depois da proclamação de independência ao assassinato de Patrice Lumumba. É, portanto, neste contexto, neste país que tem uma fronteira enorme com Angola, é neste país que passa tempos difíceis nos primórdios da sua independência, que um certo número ou diversas formações políticas angolanas procuram instalar-se para
realizar o seu programa destinado a concretizar a independência de Angola. É nesse mesmo país, sobretudo na fronteira, que vagas sucessivas de angolanos fugidos da repressão colonial em Angola vêm procurar melhores condições de vida, infelizmente, em condições igualmente difíceis, porque não têm trabalho, não têm com que alimentar-se, não têm onde enviar os seus filhos para serem educados, não têm sequer, de forma regular, a assistência sanitária necessária para poderem sobreviver normalmente. Mas é nesse país também, é preciso dizer, para contextualizar o que nós estamos a tentar apresentar, é nesse país também que a UPA, União das Populações de Angola, já está instalada. Já está instalada porque a UPA tem, entre os seus dirigentes, uma maioria de imigrantes ou imigrados de longa data no Congo, ou pelo menos descendentes de imigrantes nesse país. Ora, a UPA instalada em Leopoldville goza do apoio incondicional dos governantes do novo Estado. E goza desse apoio incondicional na medida em que esses dirigentes da UPA ou do Congo andaram nas mesmas escolas na sua infância. Conheceram-se, criaram laços de solidariedade. É sabido, por exemplo, que Cyril Adula, primeiro-ministro que sucedeu a Patrício Lumumba, era amigo de infância de Olden Roberto, principal dirigente da UPA-FNLA. Para dizer, em resumo, que essas amizades, essas relações criam dificuldades para a instalação de outras organizações nacionalistas angolanas em Kinshasa e, particularmente, criam dificuldades para a instalação do MPLA em Leopoldville. Apresentado esse contexto, vamos ver como funcionou o SEVAR nessas condições. O SEVAR, como eu disse há bocado, foi criado pelo MPLA, mas ele apresenta-se, e isso está escrito no seu estatuto, como uma organização filantrópica apolítica e que aceita a colaboração de qualquer indivíduo ou organização, desde que respeitem os interesses, os problemas dos refugiados angolanos e estejam dispostos a ajudá-los da melhor maneira possível a resolver os seus problemas e a melhorar as suas condições de vida, as suas condições de vida. O objetivo conhecido e apresentado pelo SEVAR é o seguinte: apoiar ou ajudar os refugiados angolanos nos países vizinhos de maneira completamente gratuita, com tônica sobre uma assistência médica e sanitária destinada a combater as doenças, prevenir algumas delas e tratar aquelas que se manifestassem na sua população. Um outro objetivo da ação do SEVAR era combater o analfabetismo com tônica sobre um programa de instrução das crianças em idade escolar que estivessem entre os refugiados, quer na fronteira, quer nas cidades, onde alguns se teriam alojado nem
em casa de parentes, de amigos, etc. O terceiro objetivo do SEVAR era garantir uma ajuda alimentar que permitisse, portanto, a esses refugiados o mínimo de subsistência para poderem procurar melhor maneira, quer trabalhando, quer buscando maneira de produzir os seus próprios alimentos. Estão, portanto, a ver que o SEVAR tinha como objetivo vir em ajuda a esses refugiados de maneira absolutamente gratuita. E com que recursos? Os recursos humanos seriam recrutados entre os refugiados nos diversos sectores de conhecimento e de profissão, de maneira a preencher ou a realizar esses objetivos que apresentei há pouco. Mas e as condições financeiras? Como encontrar meios para realizar esse programa extremamente ambicioso? É sabido que Mário de Andrade e Viriato Cruz estiveram em Londres, onde apresentaram a ideia da criação dessa instituição e fizeram tudo para que conseguissem ganhar a confiança de certas instituições vocacionadas para a ajuda em geral, ou ajuda aos refugiados em particular. E é em Londres que eles conseguem contactos com a War on Want e também com a Oxford Committee for Famine, que prometeram ajudar a concretizar a ideia do SEVAR e a tentar realizar, portanto, ou atingir, portanto, esses objetivos nobres que a organização se propunha a levar a efeito. Outras instituições apareceram, como o Comitê dos Fundos de Solidariedade Afro-Asiática, que prometiam o fornecimento não só de fundos, mas mesmo de outras dádivas em material, em produtos, em condições para que as pessoas pudessem, por exemplo, trabalhar a terra, né, ou tentar utilizar as suas profissões para poderem subsistir em condições condignas. Houve ainda ofertas de países africanos e de países europeus para fornecer ajuda em dádivas, em ajuda financeira, etc., etc., mas que, infelizmente, nem todas foram concretizadas. Portanto, é com esses objetivos, ou com esse programa, é com esses recursos humanos e com esses recursos, ou a promessa desses recursos financeiros e materiais, que o SEVAR procura cumprir a sua missão. É preciso dizer que o programa de assistência médica sanitária foi realizado, foi implementado com muita regularidade e com um sucesso evidente. Havia médicos, havia 4 médicos angolanos, Dr. Eduardo Santos, que era também membro do comitê diretor do MPLA, havia o Dr. Boavida, que, como eu disse há bocado, foi o primeiro presidente do MPLA, do SEVAR, havia o Dr. Hugo de Menezes, santomense, mas que estava ligado aos angolanos e que já estava em Kinshasa também. E a esses 3 médicos, com experiência, apareceu mais tarde o Dr. Mário Afonso de Almeida, que viria a ser mais tarde o primeiro-ministro da Saúde do primeiro governo de Angola. A esses 4 médicos juntaram-se, na sequência da fuga de uma centena de estudantes de Portugal para o exterior, em busca de se juntar aos movimentos de libertação dos seus respectivos países. Portanto, nesse quadro, apareceram em Brazzaville 6 finalistas
do curso de Medicina e dos de Lisboa, de Coimbra e do Porto, entre os quais o Dr. Edmundo Rocha, Dr. Carlos Pestana Heineken, o Catiana, Dr. João Batista Vieira Lopes, Manuel Videira, eu próprio e Rui de Carvalho. Nós, os estudantes finalistas, tivemos que nos inscrever na Universidade de Lovanion para completar o nosso curso através da repetição do estágio clínico que já tínhamos feito em Portugal. Ao fim de um ano, teríamos, e assim aconteceu, os nossos diplomas de medicina. Portanto, havia o SEVAR, havia médicos, estudantes de medicina com possibilidade de fazer, de praticar assistência sanitária, e havia as infraestruturas que foram criadas para isso, uma rede de postos sanitários ao longo da fronteira e uma trintena de enfermeiros que se ofereceu também para participar nesse programa e que estiveram nas fronteiras para garantir a existência e o funcionamento desses postos de saúde. Eu poderei mais tarde falar, se for necessário, dos nomes dos enfermeiros que eu colhi e dos postos sanitários também, mas não vale a pena alongar-me nesta fase da minha exposição. Portanto, podemos dizer que, de uma maneira geral, o programa de assistência médico-sanitária aos refugiados funcionou. Em Leopoldville, nós garantíamos os cuidados de saúde no dispensário central e garantíamos os cuidados de saúde indiscriminadamente a angolanos e a outros, inclusivamente a oficiais congoleses, quer dizer, a gente, funcionários, membros do governo congolês, porque, como se dizia em Brazzaville, o MPLA /SEVAR tinha em Kinshasa, melhor, em Leopoldville, mais médicos que o governo do Congo, não só em Leopoldville, como em todo o país. Eu acho que isso era um exagero, mas o que é verdade é que nós, em Lovanion, frequentamos os cursos ou o estágio para completar a nossa formação e conhecemos ali a primeira fornada de médicos congoleses em formação, também já em estágio, e que sairiam um ano depois. Não sabemos quantos médicos haveria no resto do país, mas na Universidade de Lovanion havia já um bom número de médicos em formação, em fim de formação, para prestar os cuidados necessários de saúde aos seus compatriotas. Se o programa de assistência médico-sanitária nos pareceu ter tido uma implementação regular e com um sucesso evidente, o programa de combate ao analfabetismo ou de escolarização de crianças em idade própria não funcionou tão bem como o programa da saúde. Pelo menos a impressão com que nós tivemos nessa altura. Não se conseguiu mobilizar o número suficiente de professores para a enorme quantidade de crianças em idade escolar que havia na altura, mas ainda assim fez-se alguma coisa com os poucos professores que foi possível recrutar e instalar em alguns postos de formação das crianças angolanas refugiadas no Congo. O programa de assistência alimentar e de fornecimento de roupas, que dependia das dádivas a receber, quer das organizações britânicas a que me referi agora, quer de Cruz Vermelha sueca e de outros países, também teve dificuldades para se implementar,
não que não existisse produtos recebidos, mas porque as necessidades eram tão grandes que aquilo que se recebia no SEVAR era manifestamente insuficiente para cobrir as reais necessidades dos nossos compatriotas em Kinshasa ou em Leopoldville e na fronteira também. Para resumir, da ação do SEVAR destaca-se com relativo sucesso a ação médica e sanitária e com sucesso mais mitigado a ação de luta contra o analfabetismo e a ajuda à subsistência dos refugiados em matéria de alojamento, de roupa e de distribuição alimentar. A vida do SEVAR foi muito curta. Ela foi instalada em Leopoldville com a abertura do centro do dispensário central em agosto de 1961, se não me engano muito bem na data, mas sempre com muitas dificuldades, porque isso é o lado negativo que nós tivemos que suportar nessa altura. Havia uma relação de animosidade extrema entre o MPLA e a UPA-FNLA, e quanto maior era o sucesso que nós tínhamos, por exemplo, em matéria no campo, no domínio da assistência médico-sanitária, maior era a agressividade em relação ao que nós fazíamos, porque toda a gente sabia que, apesar de tudo, o SEVAR era uma criação do MPLA e, nesse aspecto, havia um programa escondido de boicote, de sabotagem da ação do SEVAR. Eu gostaria que me deixassem ler um relatório, um relato que o doutor Almeida, Mário Afonso de Almeida, escreveu a propósito de duas missões que foram feitas à fronteira, duas missões médicas que foram feitas à fronteira em missão de estudo e análise da situação para a concessão de medidas apropriadas para diminuir o sofrimento das populações angolanas, dos refugiados angolanos na fronteira. Espero que me permitam fazer essa leitura. Senhor professor Laurindo Vieira. Tenha bondade. Pois bem, aconteceram dois incidentes graves. Dois incidentes graves que tiveram lugar no processo de implementação dos programas do SEVAR e que tiveram um impacto na composição e na política do Comitê Diretor do MPLA. Eu vou passar a citar. Eu participei numa dessas missões, juntamente com o Dr. Eduardo Santos, Dr. Mário Afonso de Almeida e o presidente do SEVAR na altura, o reverendo Domingos da Silva. Passo a citar. Chegados ao Fuesse, onde se nos juntaram os enfermeiros Eline Paim e Manuel Quarta, fomos recebidos por refugiados encabeçados por elementos que nos pareceu serem os cabecilhas e que desde logo se verificou serem apoiantes do FNLA. Encetamos a conversa, expondo quem éramos, quais as intenções e os objetivos da nossa presença, mas as tentativas para falarmos eram interrompidas
por apupos, por vaias e por insultos. Filhos disto, filhos daquilo, filhos de colonos, vão para a terra dos vossos pais. E outros mimos do mesmo teor, inclusivamente ditos por crianças. Isso é o doutor Mário Afonso de Almeida a escrever. Dirigindo-me a um dos que argumentavam com esses propósitos raciais, eu disse-lhe: a minha mãe é negra como a tua. A resposta pronta foi: mas a minha mãe não dormiu com o branco. Entretanto, a agitação começou a descambar para a violência. Alguns de entre a população pegaram em pedras e algumas armas, canhangulos, apareceram. O reverendo Domingos Silva ainda fez o gesto de agarrar na pistola que tinha escondido na cintura. Mas, felizmente, reteve-se e decidimos bater em retirada e regressar a Leopoldville, profundamente preocupados com o ódio e a violência com que fomos recebidos e tratados por compatriotas a quem íamos oferecer a nossa ajuda. O Eduardo Santos, Rapide, como era conhecido, já durante o regresso para Leopoldville, tirou ilações sobre o acontecido e aventou a hipótese de os claros do comitê diretor se porem à sombra. Algumas semanas depois, uma outra delegação do SEVAR, desta vez composta pelos doutores Américo Boavida e Rui de Carvalho, mais conhecido por Rui Kiki, e enfermeiros de quem não me recordo os nomes, foram visitar uma outra povoação de refugiados perto de Matadi. Tiveram a mesma sorte que nós e abandonaram o terreno escudados pelas autoridades congolesas locais. Se alguma dúvida restava, ficou mais que evidente que a FNLA-GRAI mobilizava as populações refugiadas no Congo contra o MPLA, com base não só no tribalismo, mas também, e com muita acutilância e êxito, com base no racismo também. Pouco tempo depois, os mestiços do comitê diretor do MPLA retiraram-se, ou melhor, afastaram-se da direção do movimento. Fim de citação. Este era o texto do Dr. Mário Afonso de Almeida, que ainda está vivo, ministro da Saúde do primeiro governo de Angola, a quem desejo muita saúde e muita lucidez, como naquela época em que trabalhamos juntos. O SEVAR, estou agora a retomar a minha exposição, o SEVAR existiu pouco mais de 3 anos. Funcionou com dificuldades, apesar de dispor de recursos capazes de lhe permitir vencer, com o tempo e a experiência ganha, os desafios normais que se apresentam em instituições do mesmo género. Mas o SEVAR existiu numa época e num contexto difíceis. Funcionou com dificuldades, desculpem, num contexto difíceis, em que o imprevisível era a norma. Encerrado arbitrariamente numa primeira vez, a quando do reconhecimento pela OUA do GRAI, criado, o GRAI era o governo da República de Angola no exílio, criado pela UPA, FNLA. Portanto, nessa altura, o burgomestre de Leopoldville mandou encerrar o SEVAR, arbitrariamente. Um mês depois, o ministro do Interior, pressionado por manifestações populares, entre os quais participaram congoleses, mandou reabrir o SEVAR e autorizou o funcionamento dos postos sanitários que nós tínhamos
nas fronteiras. Infelizmente, as dificuldades de tipo político continuaram e o SEVAR foi extinto em 1964. Acabo aqui o que resumi da ação do SEVAR no Congo, mas estou pronto para responder a algumas perguntas, porque naturalmente não tenho informação suficiente para responder a outras, eventualmente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Penso que estamos em condições para passarmos as nossas perguntas e respostas. Mas antes, algumas notas. E devo dizer com certa humildade que a tarefa de moderador é extremamente difícil, principalmente quando temos a responsabilidade de resumir algumas das linhas que sustentaram a nossa história, que fizeram de nós os homens e as mulheres que hoje somos. Por isso eu tenho aqui algumas linhas do discurso, da apresentação do doutor Manuel Boal. São notas minhas que eu vou partilhar convosco em função da cábula que fui fazer. Mas para dizer que nós temos uma vantagem em Angola. Do ponto de vista da investigação pode ser uma desvantagem, mas eu acho que é uma vantagem. Porque nós ainda temos as pessoas que participaram do percurso histórico do nosso país e falam da história na primeira pessoa. E isto é extremamente interessante para nós. Por isso vamos construindo a nossa memória social, e a nossa memória social, como qualquer uma, é tributo e tributária das pessoas que fizeram a história. Algumas notas. Primeiro, a influência negativa das potências colonizadoras, principalmente no início da independência do Congo Leopoldville, foi um fator negativo também para o funcionamento do SEVAR. As dificuldades encontradas pelos refugiados angolanos no Congo Leopoldville pode ser resumido como a gênese da existência do SEVAR. O professor também falou-nos das dificuldades encontradas pelo MPLA na sua integração no Congo Leopoldville, e isto manifestou-se também no trabalho realizado pelos diversos angolanos que faziam parte desta organização. Relativamente às condições de trabalho, também ficou aqui patente que, apesar de ser fundada pelo MPLA, o SEVAR era uma instituição filantrópica. Não olhava para os refugiados em termos políticos, mas sim em função da sua condição de necessitados, e de angolanos. Entre as várias tarefas, o SEVAR também incidiu a sua ação no combate ao analfabetismo. Era necessário garantir ajuda alimentar mínima no campo da subsistência. Também foi aqui dito que havia ajudas de instituições tais como o Comitê Filantrópico de Solidariedade Afroasiática, que contribuiu para a ajuda aos refugiados. Por último, talvez mais duas notas, e ficou aqui bem patente que, apesar de ter tido uma vida curta, o SEVAR cumpriu com os objetivos e as suas finalidades. Isso faz-nos recordar que as vidas muitas vezes não precisam de ser muito longevas. A qualidade de uma vida sustenta-se naquilo que cada um faz ao longo da sua vida. E muitas vezes eu tenho tirado o exemplo de Jesus Cristo. 33 anos, mas de muita qualidade e de muita profundidade. Por isso, nós vamos ficar por aqui, mas dizendo, para terminar, que foi bom ouvir o nome de grandes personalidades que muito contribuíram para a existência do SEVAR e que fizeram uma entrega humana para que esta instituição pudesse funcionar. Américo Boavida, Hugo de Menezes,
Carlos Pestana, Eduardo Macedo, Manuel Quarta-Punza, Eugênia Vandune, entre muitos. Estes foram os caminhos percorridos pelos nossos heróis. Assim se faz a história. Vamos às perguntas e respostas. Muito obrigado. Muito obrigado. Já temos uma mão levantada. Doutor João Trindade, o senhor João Trindade. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Saudar mais uma vez a Academia por mais uma iniciativa desse gênero, particularmente o professor Paulo de Carvalho, ao professor Lindo e ao nosso ilustre convidado, nosso mais velho, para dizer que eu sou licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Estou a frequentar o mestrado em Literatura. Estou a ouvir língua. mal. O discurso está a ser recortado por... Não está completo por isso. Não ouço. Professor Paulo de Carvalho, não ouço a pessoa que está a falar. Só Paulo, há uma reclamação. Doutor João Trindade, não será do seu micro? Não, o micro está ativo. Agora eu sim. ouço perfeito. Sim, eu pelo menos também estou a ouvir-o perfeitamente. A mim apareceu muito recortado um bocado. Havia alguns pontos em que eu não percebia. Faça favor. Ok. Eu dizia que sou formado em História História, sim. Exato. Licenciado em História e estudante de mestrado em Literaturas em Língua Portuguesa pela Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto. A licenciatura foi feita na Faculdade de Ciências Sociais. E gostei muito da apresentação. A primeira nota que eu tenho a dar é que tive conhecimento de CIVAR pela primeira e única vez, por intermédio do livro do professor, ou seja, do doutor Edmundo Rocha, do contributo ao estudo da gênese do nacionalismo moderno angolano. Ele fala, de facto, do trabalho desempenhado pelo CIVAR, também no âmbito do projeto da Fundação Tiweka há depoimentos interessantes, inclusive da questão racial, que foi bastante aflorada pelo mais velho. De facto, o próprio Edmundo Rocha também diz que a questão racial terá, digamos assim, levado o secretário do partido ou do movimento na época, o Viriato da Cruz, a abandonar a direção do partido, o que lhe custou, digamos assim, ou que lhe foi prejudicial quando a Agostinho Neto, digamos assim, chegou a Leopoldville. Por outro lado, também, eu gostaria de saber se todos os médicos que compunham o CIVAR eram somente brancos, mestiços, ou não haviam também médicos negros. Sei que, de facto, o doutor... exato, acho que era negro, mas a questão que me coloca é, será que, ainda que a minoria fosse negra, os nossos compatriotas não levavam em consideração o fato de haver também negros a trabalharem? Acredito que havia um esforço de sensibilizar e mobilizar as populações, que se estava a fazer um trabalho em prol dos refugiados, independentemente da afiliação político-partidária, preferência político-partidária, orientação ideológica ou mesmo a cor da pele. E uma questão que eu sempre levantei é se o CIVAR era Doutor João Trindade, desculpe. Gostaríamos que fosse um bocadinho mais objetivo, pode ser?
Estamos a entender, para além das abordagens, que se centrasse muito também nas perguntas. Pode continuar. Só para terminar, eu sempre me perguntei se o CIVAR era de facto uma organização humanitária ou se era somente um instrumento ao serviço do MPLA. Era tudo quanto eu tinha de momento. Muito obrigado. Obrigado. Vejo mais uma mão levantada. O Dr. José Caetano. Muito obrigado pela oportunidade que me dão. Eu tive o privilégio de trabalhar diretamente com o Dr. Manuel Rodrigues Boal, não no CIVAR, certamente devo entender, mas em Luanda, na Organização Mundial da Saúde, no fim dos anos 90, ou na meada dos anos 90. Acho que o Dr. Boal lembra-se perfeitamente deste período. Foi a primeira vez que eu o conheci, não o conhecia antes. Então, fiquei extremamente impressionado, digo isso, com seu rigor, com seu engajamento, com seu profissionalismo. E naquela altura já engajado em ações humanitárias no contexto do conflito armado que se seguiu às eleições de 90. Foi uma experiência extremamente valiosa, aprendi muito com ele, não estou a fazer um elogio, porque ele também puxou umas orelhas às vezes, ele sabe disto, exigia muito rigor. Eu era o oficial de comunicação da OMS, nós tínhamos missões extremamente difíceis em áreas de conflito, e então foi essa experiência que ele me transmitiu. Estou a ver agora que o seu trabalho vem de longe, do CIVAR, que eu nunca soube que ele esteve ligado ao CIVAR, até a altura em que li mais tarde, por mero acaso, a biografia do Dr. Américo Boavida, uma extensa biografia, onde constava também, para surpresa minha, o nome dele, do Dr. Boal, dos médicos e dos enfermeiros, e que tem muita informação que o Dr. Boal não mencionou agora, muita informação mesmo. Não sei se ele leu esse livro, mas gostaria de saber se ele leu este livro. E a outra pergunta é saber como ele pensa transmitir esta sua experiência, esse seu conhecimento às novas gerações que precisam de conhecer a nossa história e transmitir, sobretudo, esta motivação do trabalho, como ele disse no princípio, trabalhou em circunstâncias extremamente difíceis. Eu acredito que assim fosse pelo quadro político que ele nos transmitiu. Muito obrigado. Alô? Sim? Terminei a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos mais alguma intervenção? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Então, doutor Boal pode responder as perguntas que lhe foram transmitidas. Não sei se anotou, caso necessite de alguma ajuda nesta matéria, temos aqui algumas anotações. Sim, senhora. Muito obrigado, professor. O professor João Trindade, a pergunta que fez foi sobre o elenco de médicos que nós tínhamos no CIVAR, se só eram mulatos ou se havia negros. Eu agora estava a tentar fazer a lista porque realmente à primeira vista a gente não se preocupava com isto. Mas estou a ver que nós tínhamos o Dr. Boavida, primeiro presidente do CIVAR, e que foi a essa missão em Matadi com o Dr. Rui de Carvalho e que tiveram a recepção que tiveram
como se vê no relato feito pelo Dr. Mário Afonso de Almeida. Mas o Vieira Lopes também. Dr. João Batista de Castro Vieira Lopes. Não sei se ele tinha sangue branco, mas o fenótipo dele podia-se dizer que era negro puro. O Hugo já não sei bem. Mas no meio de 10, entre médicos e estudantes de medicina, 3 podíamos considerar como negros puros. Mas o problema não se põe aí. O problema é que o boicote, a agressividade foi feita deliberadamente por razões políticas. Eu não sei se respondo à pergunta que me foi feita, portanto, pelo professor João Trindade, mas é isso que eu tenho a dizer sobre a questão. Quanto a José Caetano, José Caetano eu quero ter a certeza de ser o filho do meu professor de português no Dondo. É sim, senhor. Bom, portanto, ele sabe muito bem que nós crescemos em condições, em escolas, no liceu, na escola no Dondo, etc., em que nos amas entre todos, mulatos, negros. O Mar de Andrade, quando se discutiu essa questão no comitê diretor, quando o Eduardo Santos, que foi conosco ao FUES, e ouviu e sentiu o ódio com que fomos recebidos no FUES, ele dizia, mas por quê? A questão que se punha ali era de boicote, não? As próprias populações estariam interessadas em que nós prestássemos atenção aos seus problemas de saúde, de alojamento, de falta disto e daquilo. Mas foram mobilizados para nos desmobilizar, para nos obrigar a sentir que estávamos, que não éramos queridos, que não sentiam a necessidade de terem contactos com filhos de colonos, como eles nos trataram. E essa de dizerem ao Mário, a minha mãe não dormiu com o branco, é de uma dimensão incrível, não é? Agora, não sei a que livro é que o Tesoari se refere. Eu não li o livro não acabei de ler. Eu li o livro do doutor Edmundo Rocha, li o livro do doutor Boavida, mas não, um tipo lê em diagonal, não é? À procura de referências, à procura de questões que interessem o que a gente está a fazer na altura. Eram estas as questões que eu tinha, eram estas as questões que eu notei e que tentei responder da melhor maneira. Muito obrigado, Dr. Manuel Boal. Eu não sei se teremos mais algumas questões, mas eu, embora moderador, tenho uma inquietação. E vou aproveitar para que o professor Manuel Boal me possa esclarecer. O Kvar parece-me esquecido. Parece que está esquecido. E a minha pergunta é a seguinte: em sua opinião, como é possível que uma instituição tão importante, que muito contributo deu à história do nosso país e aos refugiados que estiveram no Congo Leopoldville, hoje fique na periferia da história? Gostava de ouvir a sua opinião relativamente a esta questão. Há uma inscrição da doutora Evelise Fresta. Sim, a doutora Evelise Fresta, sim, inscreveu, sim, tem razão. Pode começar pela questão da doutora Evelise Fresta. Doutora Evelise, boa tarde. Boa tarde, boa noite, professor Laurindo Vieira, professor Paulo Carvalho, todos os colegas que se encontram aqui. Eu cheguei tarde, entrei a 5 minutos, mas não podia deixar de participar neste encontro
apenas para dar um grande e forte abraço ao Dr. Boal. Como é que a senhora Ok? está? Muito Eu não obrigado. ouvi. Não Muito ouvi. obrigado. Mas faça a sua pergunta. Se o moderador autoriza, acho que deve aproveitar a ocasião. Mesmo Doutor indiscreta. Sim. Doutor Boal, não tem nenhuma pergunta a fazer. É mesmo aquela vontade e saudades de ouvir a Então, sua voz. eu estou a ver que a senhora o tempo não passou por si. Ih, doutor Boal, já muito diferente. Muito prazer em vê-la, sinceramente. Gostei de a ver nesta reunião. E vá pensando, porque a reunião ainda não acabou. Se tiver uma questão interessante, ponha. Ok. Eu gostaria de ter ouvido a sua intervenção, não ouvi. E pronto, eu estou fora de Luanda, de Angola, estou no exterior do país. E tomei Ok. contato hoje, às 11 horas, de que haveria esta videoconferência e que o preletor seria o Dr. Boal. Então, fiz um esforço muito grande para estar presente desde o início, não foi possível, mas a minha entrada aqui é mesmo só para cumprimentá-lo. Muito obrigado, muito obrigado. Vou então responder à pergunta do professor moderador, Laurindo Vieira. Laurindo Vieira. Mas há dois inscritos. Como? Bom, então há dois esperem. inscritos, então. Era Não é melhor eu responder depois e deixar os inscritos para depois? Moderador, é melhor eu responder ou esperamos pela sua? Se não esquecer as questões, podíamos juntá-las. E assim Ok. respondia depois. Então esperemos. Tá bom. Faça favor. Sr. Zeferino Boal, meu parente, aparentemente. Parente. E já nos encontramos ainda há uns anos em Lisboa. É verdade. Somos parentes. É verdade. E recordo, apesar de ser muito mais novo, o meu pai o seu pai era da Mochima. Exatamente. O seu avô era da Mochima. Meu avô que foi Mochima, e o meu pai também continua Mochima. Eu, obviamente, não preciso dizer que da costela e do coração angolano e tudo mais angolano. Mas a primeira vez que ouço esta dia, apesar de ela ter lido algumas coisas, mas há uma questão que eu gostava, complicada, que eu gostava de colocar, tendo vocês terem feito esse trabalho, esse esforço solidário, até com compatriotas de outros países, e apesar de já ter sido dito que foi uma guerra política, esses conflitos raciais nessa altura com compatriotas guineenses, cabo-verdianos, santomenses, também vinham de cima ou era mesmo só entre angolanos? Bom, então, se me permitem, eu faço também a minha pergunta, muito simples. Portanto, o Sr. Dr. Manuel Boal disse que o SVAR foi criado em 1961, agosto de 1961. Depois disse-nos que existiu por um período escasso de 6 anos. 3 anos. Pois, era isso. Pouco exatamente. Mais de 3 anos. De 3 anos. 3. Tá bem. Era apenas para esclarecer esta questão. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, nós não gostamos de escrever. O problema é esse. As nossas memórias vão desaparecer porque pouca gente escreve. Eu acho que devia haver incentivo nesse sentido. No que diz respeito ao SVAR, estamos a desaparecer. A maior parte dos médicos que trabalhou no SVAR desapareceu. Boa Vida,
João Vieira Lopes, o Edmundo Rocha. E então eu escrevi isto, tinha as minhas notas, porque trabalhei no SUVAR, e porque eu e o Mário Mário de Almeida, temos contactos frequentes. O Mário de Almeida, esta citação que eu fiz, tirei-a de uma lucubração do Mário de Almeida, que tem escrito coisas da luta e mesmo de tempos atuais, sob a forma de as minhas lucubrações. Eu acho que o facto de chamar isso de lucubrações mostra muito bem que o que a gente diz não interessa muita gente. E muita gente pensa que aquilo que a gente escreve é um bocado inventado. E creio que enquanto não houver um movimento que estimule por concursos apelativos a escrita da nossa história contemporânea, não vai haver muita coisa perdida daquilo que se passou nas nossas vidas, na vida dos angolanos, mas na vida da Angola também. Eu penso que acho que é o Dr. Pinto, o professor Pinto, que escreveu aquele grosso volume sobre a história da Angola e que se recusou, por enquanto, a escrever sobre a história atual da Angola. Por quê? Porque que um historiador tem medo, não quer ou limita aquilo que escreveu sobre a história da Angola a uma certa época que não inclui, por exemplo, o essencial das lutas de libertação. Talvez seja por interesse histórico, quer dizer que a história só se escreve mais tarde, quando fatores capazes de o influenciar já desapareceram. Será por isso? Eu penso que realmente que a questão do professor Laurindo Vieira deve ser posta aos nossos governantes. É fundamental. E o professor Paulo de Carvalho, que é presidente da Academia Angolana de Letras, deve ter responsabilidade nesse sentido para estimular, não sei como, com prémios, com o que entender, para estimular que as pessoas se interessem por escrever aquilo que viveram em termos de acontecimentos que tenham interesse histórico. Contactem o Mário Afonso de Almeida. Ele já vai em 50 lucubrações. Ele escreveu bastante já sobre a nossa história. Relativamente à Eveline, agradeço o Candando, foi para mim realmente muito bonito, gostei de a ver. Espero que os frestas tenham crescido em número e que o filho do Fresta, que foi meu colega aqui, o meu colega no curso, tenha deixado notas interessantes também sobre a história contemporânea de Angola. Professor Paulo, a pergunta que tinha-me fazer era esta: houve um mal-entendido. Eu falei em vida curta de pouco mais de 3 anos. Muito obrigado. Há aqui uma inscrição. Ana Maria Carreira tem que iniciar o vídeo. Tem que iniciar o vídeo para lhe podermos dar a palavra. Ela tem que chamar o neto, porque nós, de uma certa idade, não entendemos muito das novas tecnologias. Ok. Agora está a ouvir? Já está. Pois Olha, não é Ana Maria, olha Ana Maria Carreira, mas é o
É o Cacessa. Mário Almeida, o Cacessa. Sim, sim. Maravilha. Oh, pois é, meu caro colega, amigo e companheiro de muitas lutas, pá. Boa, pá. Gostei muito de te ouvir e já tinha falares de um bocado de nós próprios, pá. Então, desapareceu, não consigo. De nós, eu tenho procurado falar, mas como tu disseste, pá, são elucubrações e às vezes as pessoas não acreditam muito que um tipo está a elucubrar não deve ser verdade. Pá. Bom, mas o Cevar, na verdade, foi uma experiência importantíssima, não é? E nós vivemos-la naquela época e eu até o artigo que eu escrevi, que tu desse artigo que tu lê, o meu título foi decisão tática com consequência estratégica. Quer dizer que aquela decisão de se retirar os membros do comitê diretor mestiços da direção e deixar ficar ou aumentar o número de médicos, achei que exatamente foi tático, mas o resultado estratégico foi a inclusão do movimento, a crise que depois se passou no movimento, com a saída do Mário Pinto Andrade, a saída de alguns médicos para o exterior, etc. Foi isso, na verdade, que eu retirei que retive dessa cena, desse ato de recuo de alguns dirigentes do MPLA, da direção do MPLA. Mas, muito obrigado, por teres acrescentado esse meu texto, um bocado do meu texto no teu trabalho, mas é verdade que foi um momento muito difícil nosso, em que nós passamos, mas temos uma recordação boa e isso fica na história. E temos tido os dois. Uma coisa que de esquecer é que, eu não sei se foi dito aí na tua biografia, que tu depois foste trabalhar para o PAIGC, para o Serviço de Saúde do PAIGC. Quer dizer que a tua experiência, o teu ganho aí no Cevar, serviu para mais tarde, evidentemente, creio eu, para fazeres um bom trabalho no PAIGC. Pronto, obrigado, um grande abraço e felicito aí o professor Paulo Carvalho por esta decisão, esta escolha de um antigo combatente para apresentar uma versão de uma instituição, digamos assim, que está mais ou menos mal divulgada na nossa história. Muito obrigado. Como é que faz a palha? Professor Laurindo. eu queria... Sim. Professor Laurindo, eu esqueci de responder sim, uma sim, pergunta. é uma reclamação, sim, do Zeferino Boal. Tenha bondade. Eu não compreendi bem a pergunta. Ele quer saber se a discriminação era sim, era transversal. Nos outros movimentos. Para além da situação que acontecia em Angola ou com os angolanos, também acontecia no país GC e outras realidades pelas quais o professor foi passando e vivenciou estas questões. Não. O PAIGC, depois do golpe de Estado de Nino Vieira, em 1986, sentimos que, afinal, também havia racismo anti-vermelhos. Chamavam, os mulatos e os cabo-verdianos eram chamados os burmédios. E na noite do golpe, as pessoas que deram o golpe saíram à rua e disseram: já chegou o tempo de mandarmos os burmédios para a terra deles. Burmédios. Burmédios, quer dizer, aqueles que não são negros, se quiserem.
É uma chatice, pá, mas existe. O que fazer? O que fazer? Não, o problema não é esse. O problema é realmente considerar as pessoas por aquilo que são, pelo que fazem ou pelo que não fazem. E não por terem nascido de A, B ou C. Zeferino, não sei se a minha resposta chegou. Eu sei também que no MPLA houve uma reclamação da parte do Hugo de Menezes, que afinal fez parte da luta que o MPLA fez pela independência de Angola. Depois da independência, houve problemas. Ele escreveu um livro em que parece que se mostra que ele foi posto de parte. É certo que não sei se o Hugo de Menezes chegou a ter um papel qualquer importante na Angola independente, papel qualquer político, não sei. Mas ele queixou-se de que foi marginalizado. Sara, era isso que eu queria dizer. Sim, senhor. Bem, caso não haja mais algumas questões, eu então passo ou concedo a palavra ao Dr. Paulo de Carvalho para as considerações que o professor achar necessário. Muito obrigado. Eu agradeço a presença e a participação de cada uma e cada um. Vou passar a ler uma mensagem que chegou há pouco, subscrita pelo professor Mário Fresta. O teor é o seguinte: cumprimentando todos, nomeadamente o Dr. Manuel Boal. Não tenho microfone, mas estou a acompanhar bem. Candando, do Mário Fresta. Portanto, o nosso colega e amigo Mário Fresta envia um forte abraço ao Dr. Manuel Boal, pedindo desculpa por estar sem microfone. Bom, então, como dizia, agradecemos a presença e a participação de todos. Agradecemos muito particularmente ao Dr. Manuel Boal pela disponibilidade em estar conosco em mais uma conversa da Academia. Todos nós tivemos o grato prazer de ouvir o seu nome. Não o conhecíamos antes, muitos de nós, ou a maior parte de nós. Não sabíamos, ou sabíamos pouco da ação do CEVAR. Tínhamos lido qualquer coisa realmente, mas não tínhamos sequer a noção da dimensão e da importância desta instituição, à qual pertenceu o Dr. Boal, e também agradecemos o depoimento do Dr. Afonso de Almeida Cassessa. Agradecemos a disponibilidade do professor Laurindo Vieira, que moderou mais esta conferência. Então, com a vossa permissão, eu vou passar a anunciar a conferência da próxima semana. Para a próxima semana estava programada uma conferência da doutora Fátima Viegas, acerca da ação das igrejas e das promessas de cura por parte das igrejas, mas por razões profissionais a doutora Fátima Viegas teve de cancelar a sua conferência, que ficará para uma próxima ocasião, em dependência da sua disponibilidade. Ela, por acaso, tinha dito que a partir de julho seria difícil, em junho ainda seria possível, mas pronto, infelizmente ocorreu esta coincidência. E então, na próxima semana, nós teremos a doutora Jurema Gando,
que nos vai falar sobre a formação contínua de professores em Angola. A doutora Jurema Gando é uma habituée, tem participado normalmente. Ultimamente ela está a fazer o doutoramento na Universidade do Porto e ultimamente tem aulas à quinta-feira, portanto, ultimamente não tem podido estar, mas na próxima semana vamos ouvi-la falar da formação contínua de professores em Angola, com moderação também do mestre e doutor, exatamente nessa área, Laurindo Vieira. Portanto, uma vez mais, muito obrigado a todas e a todos pela participação. O doutor Manuel Boal está a pedir a palavra. Peço desculpa. Sim. Não, era só para me despedir sim. E realmente agradecer esta oportunidade. Eu estava nervoso porque foi muito pouco tempo para me preparar, não é? E não sei falar. Eu queria agradecer sinceramente esta oportunidade que o professor me deu e acho que este programa merece ser difundido, merece que muita gente seja ao corrente dele, porque é uma maneira de nos conhecermos e conhecermos melhor a nossa terra e a sua história. Professor, muito obrigado. Quero agradecer também ao professor Laurindo Vieira. Como eu não o conheço, eu estava com medo que me fizesse perguntas difíceis. Não foi. Meu parente, Zeferino Boal, acho que não respondia bem à questão que ele me pôs, mas foi assim que eu o compreendi. E a todos, muito obrigado por me terem proporcionado esta ocasião de falar sobre o nosso passado comum recente. Ao Mário Fresta, parabéns e força com a família. Obrigado, professor Paulo de Carvalho. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e então até a próxima quinta-feira em mais uma conversa da Academia. Muito obrigado. Até lá. Boa tarde. Obrigado.